Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade, né, ao capítulo de radicais. Hoje terminando o capítulo com potência com expoente radical. Como é que a gente trabalha essa potência com expoente radical? A gente sabe que a gente tem uma potência desta forma, ó, que é a base, aqui é o expoente. Só que esse expoente, ele vai vir em forma de fração, certo? Então, para me transformar essa potência num radical, o que que acontece? O denominador do expoente vira o índice do radical. E o denominador é o expoente da base, certo? Vamos para os exemplos normais. Eu tenho, ó, 2 elevado a 3 quartos. Observe que o expoente é uma fração. Para me transformar, eu vou colocar minha raizinha aqui, ó. Minha base vai ficar dentro da raiz, se aqui é 2, a base vai ficar 2. E agora eu vou distribuir o meu expoente. O denominador fica sendo radical e o numerador fica sendo o expoente do radicando. Então, 2 elevado a 3 quartos é a mesma coisa da raiz quarta de 2 elevado a 3, certo? De novo aqui, ó, 2 elevado a 3 quintos. O que é que eu faço? Coloco a raiz. Coloco a base aqui dentro do seno radicando. E o meu expoente, o denominador é o índice. Então, 7 vai ser o índice e 5 vai ser o expoente do radicando. Então, 3 elevado a 7 a 3 elevado a quinto sobre 7 é a mesma coisa que a raiz sétima de 5 elevado de 3 elevado a 5, certo? Agora eu vou fazer o inverso. Agora eu tenho o radicando e quero transformar ele para potência, mesma coisa. No lugar de eu vou tirar a raiz, ó, 3. E o que que acontece? O expoente do radicando é o numerador e o índice é o denominador. Então, vai ficar raiz sétima de 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 elevado a 2 sétimo. Eu vou inverter. Aqui, ó, raiz quadrada de 3 elevado a 7. A raiz quadrada, o índice aqui, quanto é? É 2. E como é que tu faz para transformar em potência? Conserva o 3. O expoente do radicando vai ser o numerador. E o índice vai ser o denominador. Então, a raiz quadrada de 3 sétimos é a mesma coisa que a mesma coisa que 3 elevado a 7 sobre 2. De novo aqui, ó. Raiz nona de 4. Então, quero transformar para potência. Vai ficar 4 elevado. Aqui, se não tem expoente, é como se fosse 1. Então, vai ficar 1 sobre 9. Então, a raiz nona de 4 é a mesma coisa que 4 elevado a 1 nono. Raiz cúbica de 2 elevado a 4. Repete o 2. O expoente é o numerador. E o índice é o denominador. Então, raiz cúbica de 3 elevado a 2 quartos é a mesma coisa que 2 elevado a 4 terços. Certo? E eu botei um outro exemplo. Eu quero que tu escreva em uma só potência de 2. Aqui já está em forma de uma só potência de 2. Só que aqui, 2 elevado a 1 terço elevado a 2 quintos, esse expoente tem quantas bases? Ou tem essa base tem quantos expoentes? 2. Então, eu conservo a base. E o que eu faço com os expoentes? Eu multiplico. Vai ficar 1 terço vezes 2 quintos. Como é que eu multiplico fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. Então, escrevo em uma só potência. Então, no lugar de eu escrever 2 elevado a 1 terço vezes elevado a 2 quintos, é a mesma coisa que 2 elevado a 2 sobre 5, certo? Professora, como é que seria isso aqui em forma de radical? Simples assim, ó. Conservo 2. O denominador não é o índice e o numerador não é o expoente. Ficaria desta forma, certo? Próximo exemplo. 2 elevado a menos 1 sexto dividido por 2 elevado a 2 terços. Quero escrever numa só potência de 2. Ó, base 2 e base 2. Lembra das propriedades de potência? Divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base. O que faz com os expoentes? Subtrai, né? Assim? Subtrai os expoentes. Só que teu expoente está sendo uma fração com denominadores diferentes.
Lembra de um métodozinho prático que eu ensinei para vocês? Multiplica 2 vezes 3, 18. E faz o métodozinho da borboleta, ó. 1 vezes 3, 3. Como o sinal da frente do 1 é menos, fica o menos. 2 vezes menos 2 vai dar menos 12. E agora tu soma, ó. 1 mais menos 3 vezes menos 12 vai dar menos 15. Sobre quem? 18. E conserva a base 2, certo? Lembrei, professora. E o outro exemplo, eu tenho 8 elevado a 1 sobre 6. Só que ele quer em que base? Ele quer na base 2, não é assim? Na potência de 2. 8 não é a potência de 2. Então, o que que tu faz? Tu simplifica o 8, passa a barra. 8 é divisível por 2, que vai dar 4. 4 é divisível por 2, que vai dar 2. 2 é divisível por 2, que vai dar 1. Então, no lugar de eu colocar o 8, eu vou colocar 2 elevado a 3, que é a mesma expressão do 8, que está elevado a 1/6. Ficou uma base com 2 expoentes. O que é que tu faz? Multiplica os expoentes. Vai ficar 3. Aqui embaixo do 3 é como se tivesse 1, né? Que ele é número inteiro. Vezes 6. Aí tu multiplica, ó. Multiplicação de fração. 2 vezes 1. Ou 3 vezes 1, 3. 1 vezes 6, 6. Certo? Desta forma. E agora vocês vão fazer a página 55, questão 1, 2 e 4. E até a próxima aula.